Opa, tudo bem? Eu sou o Marcos e nesse canal aqui eu falo como que você pode utilizar as ferramentas do Microsoft Office para tornar aquelas atividades do seu dia a dia muito mais produtivas. E como já é de praxe aqui no canal, eu vou pegar mais um estudo de caso. Nesse vídeo de hoje aqui eu vou falar de uma situação que eu tive quando eu trabalhava em uma empresa e eu precisava fazer o orçamento de vendas. E qual que era a complexidade disso daqui? Apesar de eu fazer todo o orçamento, eu colocar o que em cada uma das operações, das filiais dessa empresa teriam que vender, eu tinha que pegar e enviar para cada uma delas, ou seja, eram 96 cidades, 96 gestores, olhando aquilo que eu tinha feito, dar uma validada naquele resultado e ver se aquilo fazia sentido para ele fazer como meta para o próximo ano. E se aquele número para ele não tivesse muito bom, ele ia lá e ia modificar todos aqueles números e me mandar de volta. Só que quando ele me mandava de volta, eu ia ter 96 planilhas onde eu precisava consolidar todos aqueles dados, colocar num único lugar e a partir dali ver como é que ficou os ajustes do meu orçamento, para mandar isso daqui para a diretoria, para os executivos verem o quanto que aqueles dados que esses gestores tinham colocado estavam em linha com as metas que a empresa tinha colocado para o próximo ano. E o que eu fiz, eu não vou pegar exatamente todos os campos, tudo aquilo que eu tinha feito. Eu vou mostrar para você a estrutura que eu usei, como que eu fiz aquilo, e assim, se você tiver um cenário muito parecido como esse, você vai conseguir usar essa mesma estrutura. E aqui o que eu fiz foi pegar um formulário como se um vendedor tivesse ido lá, preenchido com o nome, a data da venda, a data da instalação daquele serviço e tudo mais, e colocado aqui algum comentário, aqui alguma observação. De forma que eu tenho isso daqui para vários vendedores, onde eu vou pegar cada um dessas informações e colocar aqui numa planilha consolidada para mim, para depois eu ter isso daqui, fazer um relatório, fazer qualquer tipo de coisa. E aí como que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo? Eu separei aqui os passos e os recursos que a gente vai aprender, porque só com o que o Excel fornece aqui, eu não consigo fazer esse consolidado, ou ele ia dar muito trabalho. Por exemplo, eu poderia vir aqui em cada uma dessas planilhas e vir aqui, copiar esses valores e no meu consolidado e colar. Mas se a gente olhar aqui, se eu clicar com o direito aqui, eu consigo ver todas as planilhas que eu tenho. Eu tenho 71 vendedores. Imagina eu fazer isso daqui 71 vezes. Olha, se você tem esse tipo de situação onde você precisa pegar várias informações e colocar numa planilha consolidada, e se você está fazendo isso na mão, você tem dois grandes problemas. O primeiro é questão de tempo. Se você está fazendo uma coisa dessa e leva muito tempo para fazer isso, já é inconcebível você levar horas para fazer uma atividade que não vai agregar valor nenhum para a empresa. Então o tempo é um grande problema aqui. E a segunda coisa, qual é a chance de você pegar e fazer isso daqui errado? Imagina eu copiar e colar em um arquivo, em um formulário até simples, 4 informações para 71 vendedores, copiar essa informação, vir aqui para o consolidado, colar, colocar um número de ID e ir para o próximo. Eu posso esquecer de alguém, eu posso copiar a mesma informação, posso colar errado, eu posso fazer uma série de coisas. Então, além do tempo que eu vou levar para fazer isso, a chance de eu fazer isso daqui errado, ela é muito grande. E para quem trabalha com informação, com relatório, essa daqui é uma das principais um dos principais pilares, você ter uma informação, um dado correto. Se você tem um problema aqui, onde o seu dado já está errado, isso daqui vai acabar com a sua credibilidade. Então você sempre tem que garantir que as informações estejam certas. Então, para garantir isso daqui, que eu faço isso daqui de uma forma muito rápida e minimizar qualquer chance de erro que eu possa ter dentro desses dados, a melhor forma é utilizar isso daqui dentro do VBA. Fazer uma automatização de todo esse processo e sempre que eu precisar atualizar esses valores aqui desses vendedores, eu simplesmente vou lá, rodo um script de VBA e já tenho todo esse consolidado aqui pronto para eu consumir para fazer um relatório, tá? Então, a gente vai seguir aqui sempre com uma questão de passos. Eu separei aqui cada um dos passos que a gente vai ter que fazer e também cada um dos recursos que eu vou mostrar aqui para você, que a gente vai utilizar
para fazer esse passo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é selecionar a planilha consolidada, né, dentro do VBA, porque para colocar alguma coisa nessa planilha, eu já tenho que estar nela. Então, a gente pode acessar a parte de programação em VBA de duas formas aqui. Eu posso vir aqui em desenvolvedor, e se você não tiver essa aba aqui habilitada, você vai vir aqui em arquivo, opções. Dentro de opções, você vai vir aqui, personalizar faixa de opções. E aqui você vai ativar essa flag. Ativando essa flag, você já vai ter essa aba aqui disponível para você vir aqui nesse botão de Visual Basic. Então você tem duas formas, como eu falei, uma vindo aqui em desenvolvedor e Visual Basic, e a outra forma é que ele já sugere aqui no atalho, eu clicar em Alt F11. Vamos clicar aqui. Agora aqui eu já tenho uma janela onde eu posso colocar os meus códigos em VBA. Ele já aparece aqui toda uma questão de estrutura, aqui de uma árvore aqui de diretórios, uma questão de propriedades. E aqui nessa janela é onde a gente realmente vai colocar o nosso código. Só que eu não posso simplesmente sair escrevendo qualquer coisa aqui. Não funciona assim. Eu tenho que colocar isso daqui dentro de uma estrutura que o VBA vai entender. E uma das formas de fazer isso é colocando isso daqui em blocos de código. E para fazer esse bloco de código, uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer aqui é colocar esse sub. Quando eu coloco esse sub, ele já entende que é um bloco de código que eu vou ter ali. Depois que eu falo que é esse sub, eu tenho que dar um nome para essa minha função, como se fosse aquele soma Cs. E você coloca soma Cs porque ele realmente deu o nome de soma Cs para aquela função. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, dar um nome para isso. Então vamos colocar aqui que eu quero limpar dados. Essa é a minha função. Então depois que eu coloquei sub e dei um nome para ele, eu já posso dar um Enter. O próprio VBA já vai preencher aqui para mim com uma abertura e fechamento de parênteses e colocar aqui end sub. Então tudo que eu colocar aqui dentro desse bloco, ele vai entender que faz parte desse limpar dados. Toda vez que eu chamar essa função, ele vai executar o que está dentro aqui para mim. Então uma das coisas que a gente colocou aqui, que a gente precisa fazer, é o quê? É selecionar a planilha consolidado. E aqui já é esse recurso que eu quero te mostrar. Essa questão de sheets, que é uma questão de planilha que eu tenho, que me dá recurso a todas as planilhas, eu poderia ficar aqui certamente mais de uma hora falando só sobre planilhas, sobre tudo que isso daqui dá para fazer com isso daqui. Mas como o nosso tempo aqui é limitado também, e eu quero passar por vários princípios, a gente vai se atentar agora só em selecionar essa planilha. Então, como eu tenho que fazer aqui, eu quero selecionar só essa planilha, eu vou deixar até aqui em passos para a gente fazer um teste. Então, se eu escrever sheets e depois abrir parênteses, ele já me pede aqui uma questão de índice. Eu posso fazer isso daqui de duas formas. A gente vai fazer a primeira aqui, que é só colocar o nome da planilha. Então a gente quer acessar a planilha consolidado. Aí eu vou fechar essas aspas duplas aqui. E se eu fechar o parênteses, pronto, eu já estou falando, olha, a planilha consolidado. Só o que eu quero fazer com essa planilha consolidado? Eu quero selecionar ela. Então, se eu colocar aqui Sheets consolidado e colocar aqui um Select, vou colocar tudo em minúsculo, Select, pronto. Só com esse comando eu já consigo ir lá e selecionar essa planilha consolidado. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou colocar essa aba mais para cá e vou executar esse bloco de código. Eu tenho duas formas de fazer isso. Ou eu venho nesse botão aqui de Play, ou como já me sugere ali, eu posso apertar F5. Então eu vou executar isso daqui, pronto, ele já pulou aqui para mim, para a planilha consolidado. Ele veio aqui na coluna G, na célula 13, tudo bem, não tem problema. Então essa parte aqui de como selecionar uma planilha e vir utilizando o Sheets aqui, a gente já fez. Então essa parte aqui já está ok para a gente. Maravilha. Agora o que eu quero aqui é limpar essa planilha consolidada. Vamos supor que eu já tenha aqui alguns dados preenchidos, porque eu tenho uma série de coisas aqui. Quando eu for colocar as informações de cada um dos vendedores aqui, eu não quero simplesmente colocar embaixo do que tem aqui. A minha regra é, eu vou receber essas planilhas dos vendedores e vou atualizar esses dados. Então, se eu tiver qualquer coisa aqui, eu quero fazer o quê? Eu quero selecionar todas as linhas aqui, que eu tenho os dados, vir aqui e excluir. Isso daqui é uma das formas de fazer. Eu posso selecionar tudo,
limpar e reescrever os nomes aqui de cada uma das colunas, mas a princípio eu quero fazer isso. Eu quero pegar, selecionar tudo e vir aqui e excluir, e é isso que a gente vai fazer. E para fazer isso, a gente tem que entender aqui de alguns recursos que a gente tem. A gente já passou aqui por Sheet, né, que são as planilhas, e agora a gente vai falar aqui na questão de range, tanto da parte de célula ou de intervalo. Se eu pegar aqui, eu vou colocar isso daqui como exemplo dentro dessa planilha aqui, exemplos de células, tá? Então, se eu colocar aqui, eu já tenho até... Eu vou colocar uma outra função aqui. Exemplo, célula. Dá um Enter. Maravilha. Olha só, eu tenho várias formas de pegar e selecionar uma célula ou um intervalo, mas uma delas é o range. Quando eu escrevo range aqui e abro parênteses, ele já me fala assim, olha, qual que é a célula 1? Ele já me pede aqui. E eu posso colocar várias coisas aqui também. Só que eu também, assim como na planilha que eu coloco o nome dessa planilha, aqui eu posso escrever qual que é a célula. E aqui, por exemplo, a gente está na C4. Se eu quisesse ir para, por exemplo, para a célula A1, sempre que eu pegar aqui, executar essa função, eu quero ir para A1. Então aqui a única coisa que eu estou falando é, olha, na célula A1. Só que o que eu quero fazer com essa célula 1? Eu quero deletar, eu quero formatar, eu quero colocar um valor dentro dessa célula. O que eu quero fazer? Não, assim como na planilha, eu quero dar um select nela. Então, se eu vier aqui e executar esse comando, ele já veio aqui para minha célula A1. Só que além disso, além de conseguir selecionar uma célula, eu também consigo selecionar um intervalo. Por exemplo, se eu quiser pegar da célula A1 até a célula A10, eu também consigo fazer isso. Eu vou colocar aqui numa célula qualquer, vou falar assim, olha, da minha célula A1, eu quero que você também vá até a minha célula A10. Vou colocar aqui, A10. Isso aqui você pode escrever tudo minúsculo, não tem problema. Eu gosto de colocar sempre o nome da coluna em maiúsculo para ficar mais fácil para eu ler esse código aqui. Se eu executar isso daqui, ele fez exatamente o que eu queria. Ele pegou da célula A1 e foi até a célula A10. Então aqui a gente já viu que essa parte aqui de range com célula e o intervalo já foi feita. Aí também tem um outro ponto aqui que a gente tem, é o Active Cell. O que é Active Cell? Active Cell nada mais é do que a célula ativa. Por exemplo, nesse caso aqui, a minha célula ativa é a D5. Ah, mas é só isso que significa? Mas saber você falar alguma coisa que é a sua célula ativa vai te facilitar por várias coisas. Por exemplo, aqui, se eu colocar aqui Active Cell, ponto, eu já consigo fazer várias coisas. Eu posso falar que o ActiveCell.value é igual ao meu nome, Marcos. E se eu executar essa função aqui, ele vai fazer isso para mim. Se eu colocar aqui ActiveCell, mudar a coluna para B e executar, ele também vai colocar o meu nome. Agora, além disso daqui, de colocar o meu nome, eu posso colocar aqui várias outras coisas. Se eu fosse falar aqui só de range, de ActiveCell, tem várias coisas que eu consigo fazer. Tem muita coisa aqui. Então, porque a gente precisa agora no nosso cenário é simplesmente entender que o ActiveCell sempre vai falar da célula que está ativa. Então, aqui dos nossos recursos, a gente também já matou aqui a parte de ActiveCell. Agora a gente vai entender o que é offset. O que é esse tal desse offset? E assim como o ActiveCell, ele é muito importante para quase tudo que você vai fazer dentro de automatização de planilha. Muito provavelmente você vai utilizar o offset, ActiveCell, range. E aqui, o que significa isso daqui? Eu vou pegar aqui com um exemplo. Por exemplo, essa célula aqui que eu coloquei o meu nome, ela é a minha célula ativa. E o offset, o que ele faz? Ele trabalha a partir da célula que você está, ele vai falar se você pode pular células para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, mas sem sair da sua célula ativa. Então significa o quê? Que eu posso colocar aqui para a direita, eu vou ter sempre valores positivos. Então, com base nessa célula que está ativa, eu vou ter aqui um índice 1, um índice 2, 3, 4 e 5. Se eu for
a partir dessa célula para a esquerda, eu vou ter o -1, o -2 e o -3. Mas e a célula que eu estou? Ela sempre vai ser o índice 0. Então eu posso referenciar que ele vai ser o 0 aqui também. E eu posso fazer isso daqui também, não só para colunas, mas para as linhas também. Então aqui eu vou ter o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E aqui eu também vou da mesma forma, que se eu quiser ir para cima, eu vou ter o -1, o -2, o -3 e o -4, da mesma forma que eu tenho aqui para linhas. Mas o que vai acontecer se eu estou na minha célula aqui ativa e colocar aqui, por exemplo, na coluna com índice -4? Se eu der um -4 aqui, ele vai sair, não tem mais células para ele ir para a esquerda, então ele vai dar um erro. Da mesma forma que se eu tiver e alcançar toda a última coluna aqui do Excel e tentar fazer uma coluna a mais, ele vai dar erro também, tá? Bom, essa daqui foi a explicação teórica. Agora eu vou te mostrar isso daqui no código. E olha só, então eu vou colocar aqui ActiveCell.value é igual a Marcos. E vou executar isso daqui. Show! Eu já tenho lá que a minha célula D5 é igual ao meu nome. Tudo bem. Agora eu quero colocar na coluna E, na linha 5, ou seja, pular um índice, pular uma coluna para a direita e continuar na mesma linha, eu quero colocar, o meu nome é composto, né? Marcos Paulo. Então eu vou colocar aqui o Paulo na célula E5. Então eu vou colocar aqui ActiveCell. Por quê? Porque eu estou partindo da minha célula ativa. E aí o que eu quero fazer? Dar um offset e na hora que eu abrir parênteses ele vai me pedir aqui qual linha que é. Eu vou continuar na mesma linha, vou no índice para baixo, vou no índice para cima. Eu quero continuar na mesma linha. Então eu vou pegar aqui o 0 que eu tinha falado. E qual coluna que eu quero fazer? Bom, eu quero pegar a coluna 1. Então eu vou colocar aqui na coluna 1, vou fechar parênteses. No meu valor isso daqui, eu quero que seja igual a Paulo. E vou executar esse código. Pronto, eu já tenho Marcos Paulo. E se eu quiser colocar isso daqui também na minha linha de baixo? Vamos colocar aqui ActiveCell.offset. Bom, qual que vai ser a minha linha de baixo aqui? Bom, a minha linha de baixo é esse índice 1. Então eu vou colocar 1. E qual que vai ser a coluna que eu vou ter isso daqui? 0. Eu não vou modificar a coluna, vou continuar na mesma coluna D. Eu também vou falar que o value dele vai ser Paulo. Maravilha, e vou executar isso daqui. Show! Então eu posso fazer isso daqui também, por exemplo. Eu posso colocar isso daqui no -1, ou seja, na minha coluna eu vou para o lado esquerdo e executar isso daqui. Também tenho aqui do meu lado esquerdo e posso fazer isso daqui também para a minha linha de cima. Só eu colocar o -1 aqui. Então eu já tenho aqui o Marcos Paulo com o Paulo rodeando aqui toda essa célula que é a minha célula ativa. Então o offset ele serve para isso. Ele serve para você ir pulando algumas células a partir da célula que está ativa. É isso que a gente vai usar aqui. Então aqui o offset a gente também já passou. Show de bola. Agora a gente vai para esse outro recurso aqui, que ele vai pegar o quê? Ou a linha inteira ou a coluna inteira. E também ele pode ser baseado em cima de uma célula ou de uma célula ativa. Bom, e agora eu vou voltar aqui para a nossa célula de exemplo para ver como que a gente selecionaria ou uma linha inteira ou uma coluna inteira, assim como eu estou fazendo aqui com o mouse. Então, por exemplo, eu posso, a partir de uma célula ativa ou de uma célula qualquer, que eu posso definir o nome, falar que eu quero selecionar ou a coluna inteira ou a linha inteira. Para isso eu vou partir aqui então do ActiveCell, ponto. Ele já me traz aqui as duas opções, ou a coluna ou a linha inteira. Vamos ver aqui a coluna como eu faria. Agora eu já estou falando, olha, pega a partir dessa célula que está ativa, ou seja, a partir da A1, a coluna inteira. Só que o que eu faço com isso daqui? Seleciona para mim, dá um select. E se eu der um F5 aqui executar, muito bom, ele já executou e selecionou para mim toda a coluna. Agora, se eu quiser fazer isso daqui, ao invés de selecionar a coluna inteira, se eu quisesse selecionar apenas a linha. E aqui eu tenho alguns atalhos de teclado. Por exemplo, se você segurar o Ctrl
e dá um espaço dentro de uma palavra que eu já escrevi, ele já traz aqui algumas opções. Ou seja, agora eu quero essa opção aqui de linha. Se eu der um tab em cima dessa propriedade, ele já preenche para mim. Agora ele está falando assim, olha, nessa minha célula que está ativa, pega a linha inteira. Ele está fazendo isso, só que o que eu quero fazer aqui? Quero selecionar também. Posso dar um tab aqui e dar um F5. Maravilha, agora eu já selecionei toda essa parte, toda essa linha aqui que eu falei a partir da minha célula ativa. Agora, se eu quisesse fazer isso daqui, ao invés da minha célula ativa, de um outro lugar. Por exemplo, eu vou deixar essa célula aqui, a célula C12 ativa. Então, ao invés de colocar aqui Active Cell, eu posso colocar Range, falar que eu quero A1, e estou falando que eu quero da célula A1, eu quero pegar e selecionar a minha linha inteira e dar um executar aqui, ele faz a mesma coisa para mim. Então eu posso utilizar tanto o Active Cell como o Range para fazer isso daqui, tá bom? Então a gente já passou também por essa parte aqui de pegar a linha ou coluna inteira. E agora vamos passar aqui para a parte de deletar alguma coisa, deletar uma coluna, uma linha ou até mesmo o valor. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Olha só, eu queria deletar essa linha aqui. Essa linha A1 eu gostaria de deletar ela. Como que a gente faz? Então, aqui no nosso exemplo, a gente pode utilizar isso daqui, só que ao invés de selecionar essa linha, eu quero deletar ela. E se eu der um F5, ele já deleta para mim. Então, e eu posso utilizar isso daqui para coluna também. Então, se eu tirar aqui linha e colocar coluna e executar, ele vai me deletar a coluna disso daqui também. Maravilha, bem simples, né? Agora a gente também já passou por essa parte aqui. Bom, com esses recursos aqui que a gente tem, a gente já consegue fazer toda a parte aqui de limpar os dados da nossa planilha consolidada, né? Então aqui a gente tem uma série de dados e o que a gente quer fazer? A gente quer pegar e quer limpar esses dados. Então a gente vai utilizar todos esses recursos que a gente aprendeu até agora para simplesmente limpar essa planilha. Então eu vou voltar aqui para o meu VBA e aqui eu estou utilizando um módulo de exemplo. Mas vamos criar aqui um módulo também para você conseguir fazer isso daí na sua máquina. Você vai vir aqui em inserir e clicar aqui em módulo. Ele já cria aqui para você um módulo e aqui em propriedades você pode dar um nome para ele. Vamos colocar aqui automatização. Isso daqui você pode dar o nome que você quiser, tá? Isso daqui foi o nome que eu coloquei. Então eu vou colocar o nome aqui de... Eu já tinha colocado aqui limpar dados. Então eu vou mudar isso daqui para selecionar. E aqui no automatização eu vou criar realmente uma função de limpar dados. Show de bola. Então, como eu tinha falado, a primeira coisa que a gente quer fazer é selecionar a planilha consolidado. A partir do consolidado, eu quero fazer o quê? Eu quero vir dessa minha célula A2 e até o final dela e deletar todos esses dados. Então, eu vou pegar aqui na range A2. Só que eu não quero só pegar a A2, eu quero pegar todo esse intervalo aqui e além disso, eu quero pegar essas linhas inteiras para conseguir deletar. Então, eu vou selecionar a A2 primeiro. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um range e aí eu vou fazer agora uma junção de vários recursos que a gente já olhou. Então, eu vou pegar aqui da minha Active Cell e também vou pegar aqui do Active Cell. Ponto. E tem uma coisa aqui que a gente não falou, que é essa opção de End. O que essa opção de End vai fazer? Ela vai até o final. E quando eu falo para ela ir até o final, ela pode ir no final para baixo, para a esquerda, para a direita, para cima. No nosso caso, a gente quer que ela vá para baixo. Posso fechar aqui essa parte aqui do Active Cell e depois de tudo isso eu quero que selecione. Dá um Select. Eu vou executar esse trecho de código. Agora que eu executei, você vê que ele selecionou toda a parte que eu tenho aqui até a linha 13. Se eu tivesse isso daqui até a linha 20, por exemplo,
vou deixar aqui numa célula qualquer e executar isso daqui dando F5, ele vai selecionar tudo. Então não importa quantos vendedores eu tiver, quantas linhas eu tiver dentro dessa minha tabela, ele sempre vai olhar todos os registros e vai selecionar. Mas não é bem o selecionar que eu quero que ele pegue todas as linhas aqui, todas as colunas da linha 2 até a 20. Então, aqui deixa eu jogar essa janela mais para cá, deixa eu diminuir a largura dela. Pronto, assim a gente consegue ver tudo. Então, eu não quero só que ele selecione, eu quero ir lá eu quero que ele pegue e selecione todas as linhas daqui. Eu vou selecionar uma célula qualquer aqui e vou executar esse código. Tá. Por que ele deu esse erro aqui? Porque ele está falando assim, olha, nesse intervalo da célula ativa até a última célula com conteúdo para baixo, faz alguma coisa com a linha inteira. Só que o que eu quero fazer com essa linha inteira? Eu não estou falando pro VBA o que é para ele fazer. Ele só sabe, olha, pega todas as linhas desse intervalo e faz o quê? Tem selecionar. Eu quero que seleciona. Agora sim ele conseguiu selecionar todas as minhas colunas da linha A2 até a A20, da forma que eu queria. Só que a gente não quer selecionar. O que a gente quer fazer? A gente quer deletar. Eu posso colocar isso daqui e dar um delete. Maravilha, fez exatamente o que a gente queria. Então, se eu pegar aqui várias informações, várias linhas, tudo que eu tenho aqui e executar essa função aqui, ele vai limpar para mim. Então, maravilha. Com todo esse conhecimento que a gente teve aqui, a gente já conseguiu limpar os dados da planilha. E agora a gente vai partir para pegar as informações de cada um dos vendedores e colocar lá na nossa planilha consolidada. Mas vamos lá, eu vou voltar aqui para a nossa planilha, vou voltar aqui para o código VBA, vou pegar esse daqui, deixar arrumadinho, show de bola, a gente já tem aqui a nossa função de limpar dados, está pronto. Agora vamos colocar aqui, vou criar uma outra função, copiar dados. Vou dar um Enter aqui, a gente já tem a nossa informação. Bom, só que a primeira coisa que eu tenho que fazer para copiar os dados é limpar essa planilha. Então, eu vou chamar aquela função ali, limpar dados. Posso dar um tab aqui, ele já traz as informações para mim. Então, você vê que eu posso, dentro de uma função, chamar outra função também, né? De forma que eu não precise ficar escrevendo tudo dentro de um único lugar. Eu posso separar isso daqui por responsabilidade, tá? Então, agora eu vou voltar aqui na nossa planilha. O que a gente quer fazer? A gente quer primeiro selecionar a célula vazia. E o porquê que isso é importante? Vamos supor que eu vou chegar aqui e vou atualizar, executar essa função copiar dados. Se eu tiver em qualquer outra célula, em qualquer outra planilha, vai dar problema. Então, eu quero fazer da mesma forma que eu tinha aqui antes, selecionar isso daqui. E eu estou copiando esses dados aqui para garantir que mesmo eu chamando essa função aqui, copiar dados, ele sempre vai estar dentro da minha planilha consolidado e sempre vai estar dentro da célula 2. Assim eu sei que ao copiar os dados eu não vou copiar nada no lugar errado e depois eu não vou conseguir voltar atrás, tá? Show de bola. Então, a gente já sabe que a gente tem... que a gente já executou essa parte aqui, então a gente já vai estar... E agora a gente tem que selecionar a planilha de cada um dos vendedores. Só que aqui tem um ponto. Vamos fazer primeiro do vendedor 1, porque depois a gente vai precisar entender algumas coisas relacionadas a looping e tudo mais. E é mais fácil a gente fazer primeiro para um vendedor e depois fazer isso daí para todos de uma forma automática. Então eu vou voltar aqui para a minha planilha consolidado, voltar aqui para o meu código VBA. E agora eu vou querer selecionar a minha planilha de vendedores. Então eu posso vir aqui, Sheets. Eu tenho aqui o nome de vendedor, vendedor 1. E quero fazer o que? Eu quero selecionar. Então se eu executar isso daqui, show de bola. Eu já fui lá, limpei, passei pela minha planilha consolidado, fiquei na célula A2 e já estou aqui na minha planilha vendedor. Agora o que eu quero fazer? Eu quero copiar esses dados aqui. Certo? Então isso daqui já foi, isso aqui já foi. Agora a gente parte para esse quinto passo aqui e fazer um range no conjunto de dados, de células, né?
Porque, por exemplo, quando a gente falou aqui das células, eu mostrei para você como você poderia pegar uma célula, selecionar qualquer célula que você passe o nome para ela, ou pegar aqui um intervalo. Só que se eu quiser pegar a célula 3, 5, 7 e 8, que vai ser exatamente o que a gente quer fazer aqui. A gente quer pegar o C4, C6, C8 e C10. Isso daqui a gente não passou. Como que a gente vai fazer isso daqui? Vai ser basicamente da mesma forma. Então eu já estou aqui na minha planilha vendedor 1, eu utilizo o range, que eu sempre vou falar como célula, e vou falar que eu quero a C4, aí eu posso colocar o quê? Uma vírgula. Então, vírgula C6, vírgula C8, vírgula C10. Isso daqui dentro das minhas aspas duplas. Posso fechar aqui o parênteses e falar o quê? Que eu quero selecionar. Agora, se eu executar essa função, ele já vem aqui para mim e seleciona exatamente todas essas células que eu queria. Mas eu não quero realmente selecionar, eu quero copiar essas informações aqui. Então, ao invés de select, eu vou lá e coloco um copy. E se eu executar isso daqui, eu já estou copiando esses dados aqui. E agora, se eu voltar aqui para os nossos passos, a gente já passou tanto pelo range como pelo copy e também a gente já conseguiu copiar as informações. Agora a gente tem que voltar para a nossa planilha consolidado. Isso aqui moleza porque a gente já sabe fazer. Então vamos lá, eu simplesmente vou vir aqui em Sheets, consolidado, ponto, select. Vamos ver aqui. Show! Eu já selecionei aqui os dados do nosso vendedor 1, já está copiado, eu já poderia vir aqui e colar esses dados. Mas olha só, eu tenho um ID aqui e tem essas informações que eu vou ter que trazer lá do meu formulário de vendedor. E agora, como que eu faço isso daqui? Isso daqui vai ficar bem fácil, porque a gente já sabe aquele offset, né? Que eu consigo ir para uma linha do lado, uma coluna do lado, sem sair da minha célula atual. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, na minha célula ativa, eu vou falar que o valor dela vai ser 1. Claro que esse ID vai mudar para cada um dos vendedores, mas como a gente está fazendo isso daqui para um vendedor, a princípio eu vou colocar isso daqui na mão como valor 1 e depois, quando a gente colocar isso aqui dentro de um looping, ele vai preencher esse ID automaticamente. E agora eu vou executar aqui para mim, maravilha, ele já colocou aqui para mim o ID. E esse ID eu vou colocar, nesse primeiro momento, ele com valor fixo. Depois, quando a gente fizer o looping para vários vendedores, a gente vai pegando e vai preenchendo isso daqui na sequência. A princípio vai ficar dessa forma. E agora eu quero fazer o quê? Eu quero pegar aqueles dados que a gente já copiou dentro da planilha dos vendedores e colar. Só que eu não quero que ele cole exatamente aqui. Eu quero que ele cole a partir da minha célula, da minha coluna B. Então a gente vai utilizar aquele recurso do offset baseado na minha célula ativa para colar todas aquelas informações. Então eu posso vir aqui, offset. Eu quero que ele altere a linha? Não, eu quero que seja na mesma linha. Eu quero que mude a coluna? Sim, eu quero uma coluna para a direita. Então eu coloco o valor de 1 positivo. E o que eu quero que ele faça a partir dessa coluna? Eu quero que ele cole. Então eu tenho aqui o colar especial. Para o VBA a gente não tem aqui simplesmente um Ctrl V. Tem que ser o colar especial. E quando eu falo isso, ele dá algumas opções aqui. Aí eu posso colar tudo, posso colar a largura da coluna, comentário, formato, uma série de coisas aqui. E o que eu quero colar é simplesmente o formato. Mas se eu fizer só isso daqui e executar essa função, olha só o que vai acontecer. Ele realmente colou aqueles dados para mim, só que ele colocou isso daqui em várias linhas. E eu não quero que ele faça isso. Eu quero que ele pegue e transponha isso daqui de uma estrutura de linhas para uma estrutura de colunas. Então vamos pegar e vamos ver as outras coisas que a gente tem aqui. Se eu colocar uma vírgula aqui, ele me abre uma série de opções que eu posso fazer. Então ele vai falar aqui se eu quero, ao colar, fazer isso daqui, multiplicar, dividir, fazer algumas coisas. Eu não quero fazer nada disso daqui. Eu simplesmente vou colocar outra vírgula sem preencher nada. Nesse skip blanks também não quero fazer nada. Eu tenho aqui a opção de transpose, ou seja, transpor de linhas para colunas. E é exatamente isso que eu quero fazer. Se você for em colar especial aqui do Excel, você vai ver que tem um checkbox que você coloca ali. Aquilo ali é um verdadeiro ou falso. E quando você habilita ele, você está falando que aquilo ali é verdadeiro. Então aqui simplesmente eu vou colocar como verdadeiro. E vou executar esse código aqui. Maravilha, então ele já limpou, já veio aqui, colou os meus dados, transpôs isso aqui de linhas para colunas e é justamente isso que eu quero. E só que tem um outro ponto aqui.
Se eu olhar agora, eu vou ver que esses dados aqui eles continuam selecionados para cópia. E eu não quero fazer isso. Vai que eu clique em dê um Enter, faça alguma coisa aqui, ele vai acabar colando isso daqui no lugar errado. E para fazer isso aqui dentro do VBA, a gente pode utilizar o Application. E se eu der um ponto, ele vai abrir mais um monte de coisas aqui. Mas o que importa para a gente, como se fosse aquele recurso do ESC, para deixar de copiar alguma coisa, é esse Cut Copy Mode. Se eu falar que isso daqui é igual a falso, ele simplesmente vai pegar e vai deixar de copiar alguma coisa que esteja selecionada. Vamos executar de novo aqui para a gente ver. Pronto, eu executei. Se a gente olhar agora, esses dados estão selecionados, mas não está habilitado na cópia. Então já está muito mais tranquilo. Mas tem um outro ponto aqui. Por exemplo, eu estou na célula B2. Quando eu for colar o próximo vendedor, os dados do próximo vendedor, eu vou estar aqui? Não, eu quero estar na minha célula de baixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a partir da minha célula ativa, né, que a gente estava aqui, a gente estava exatamente dessa forma. Então se eu pegar do Active Cell e der um offset para ele, ele vai falar assim, olha, o que você quer fazer aqui? Você quer ir uma linha para baixo, continuar na mesma linha, uma linha para cima? Eu quero ir uma linha para baixo. E coluna, você quer ir uma coluna para a direita, coluna para a esquerda, para onde você quer ir? Eu quero ir uma coluna para a esquerda, porque a minha célula ativa é aqui a B2, eu quero vir para cá, depois para cá. Então, quando eu vou fazer para cima ou para a esquerda, eu vou ter que colocar valores negativos. Então, eu coloco aqui -1, porque é só uma célula, uma coluna que eu quero pular. E o que eu quero fazer nessa região que eu estou? Eu quero selecionar. Vamos lá. Show! Já estou aqui dentro da minha célula A3. Já poderia simplesmente colar os meus dados aqui. Só que isso daqui, olha só como é que tá. Se eu executar, ele sempre vai pegar o mesmo vendedor 1 e vai finalizar. Então, eu tenho que trabalhar o quê? Em cima de looping. Mas antes disso, o que a gente fez aqui? A gente já olhou essa parte aqui de colar as informações, de colar especial. E agora a gente entra aqui nos nossos últimos recursos que a gente vai ter que aprender para conseguir fazer todo esse trabalho. A primeira coisa que a gente viu aqui foi as planilhas, mas baseado no nome dela. Imagina se eu tivesse que fazer isso daqui, por exemplo, eu estou falando para selecionar o vendedor 1. Se eu quisesse fazer o vendedor 2, o que eu teria que fazer? Eu teria que copiar isso daqui e falar que agora não é o vendedor 1, que é o vendedor 2. Deixa eu arrumar aqui a indentação, fazer isso daqui, copiar vendedor 3, vendedor 70 e tantos que a gente tem. Não, não é isso, porque eu estou tirando a complexidade de copiar e colar planilha para a complexidade de copiar e colar código. Não é isso daqui que a gente vai fazer. Tem uma forma muito mais simples de fazer isso, que é dentro de um looping. Tá? Só que para fazer esse looping a gente tem que entender um outro recurso aqui, que é exatamente de pegar a planilha pelo índice dela. Olha só. Se eu for olhar aqui, eu tenho uma série de planilhas. Eu posso selecionar ela pelo nome, mas eu também posso falar assim, olha, seleciona a planilha do índice 1. Qual que é o índice 1 aqui? É a minha primeira planilha. A segunda vai ser o índice 2, a terceira, índice 3, índice 4, índice 5 e assim por diante. Eu vou dar um exemplo agora na parte do código. Eu vou voltar aqui para o nosso módulo de exemplo e vou colocar aqui dentro dessa parte de variáveis. Eu vou criar uma outra função aqui, vou colocar aqui, ó, planilha, índice. Show! Como que funciona isso daqui? Antes a gente estava vendo aqui, né? Sheets, consolidado, e colocar aqui um select. Isso daqui funciona perfeitamente. Agora, quando eu falo para ele, olha, pega Sheets e abre isso aqui, ele me pede um índice. Se eu colocar o índice 1, beleza, falando o índice 1, índice alguma coisa, e sempre vai ter que ser um número inteiro, aqui não é dentro de aspas duplas, porque senão ele vai entender que é o nome da planilha. Tem sempre que ser um número isso daqui. E falar para ele selecionar e executar isso daqui, opa, ele já me pulou aqui para a planilha passos. Se eu falar que isso daqui é na minha planilha 2, eu volto aqui, vou para consolidado. Na 3, eu vou para o meu exemplo de células. Se eu vou a 4 e se eu for no 5?
Fui para minha planilha do vendedor 1. Então eu já sei aqui que a partir do índice 5 eu vou ter todas as planilhas de vendedor. Então esse passo aqui também a gente já entende que dá para pegar dá para selecionar uma planilha com base no seu índice. Agora a gente vai para um outro recurso que a gente vai utilizar aqui, que são variáveis dentro do VBA. O que são variáveis? Variável é alguma coisa que vai mudar, né? Que realmente é variável. O termo é realmente literal. Por exemplo, aqui a gente tinha colocado como a planilha o índice 1. Esse cara aqui ele não vai ser fixo no 1, ele vai variar, ele vai ser o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, 5, 6, 7, 8. As planilhas é a mesma coisa, eu vou pegar o índice 5, depois o 6, depois o 7, depois o 8, depois o 9. Eu vou fazer isso daqui várias vezes, então o meu número de índice de planilha vai variar. Então eu preciso entender o que é uma variável. Então vamos criar aqui um outro exemplo, subvariáveis. Dentro do VBA, como em todas as linguagens de programação, a gente tem tipos de variáveis, ou seja, aquilo que é um número inteiro, um número decimal, ou um texto, ou várias coisas, podendo ser até coisas mais complexas como objetos. Mas a gente vai se atentar aqui para variáveis de número. E como que a gente faz para criar uma variável dentro do VBA? A gente já começa por DIN. Na hora que a gente coloca esse DIN, ele já entende que vai ser uma variável. E depois que eu falo que, olha, algo vai ser uma variável, eu dou um nome para ela. Por exemplo, vou mudar um nome aqui, vou voltar aqui nessa planilha para a gente colocar aqui índice da planilha. Índice atual. E vou colocar isso daqui. Agora eu já estou falando, olha, é uma variável que tem o nome índice atual. Atual. Só que eu preciso falar o que ele é. Ele é um texto, é um inteiro, é um decimal? O VBA ele não sabe, mas ele precisa saber para isso daqui dar certo. Então eu tenho que falar que isso daqui é como um integer, ou seja, que ele é um inteiro. Mas simplesmente agora eu sei que ele é uma variável do tipo inteiro, tá? Só que eu tenho que atribuir um valor para ela. Eu posso falar assim, índice atual é igual a 28. Maravilha. E posso executar isso daqui. Ele não fez nada para mim, porque ele só foi lá, declarou uma variável de índice atual, atribuiu o número 28 para ela e não fez nada além disso. Eu posso vir aqui também e falar o seguinte, olha, Active Cell, ou seja, a minha célula C4 vai ter um valor igual à minha variável índice atual. E posso executar isso daqui. Maravilha, ele já trouxe aqui para mim o número 28, que foi o que eu falei para ele fazer. Se eu falar que esse número aqui é 299 e executar isso daqui, 299. E se eu falar aqui que o índice começa em 299, eu posso falar até mais uma coisa. Eu posso falar que o meu índice atual vai ser igual ao meu próprio índice atual mais 1. Então ele vai atribuir o quê? O valor que ele já tem, que é 299, vai somar 1 nesse número de 299, ou seja, 300, e vai lá na célula ativa e vai colocar um valor de 300. Vamos executar aqui? Maravilha, foi isso que ele fez. Eu poderia colocar isso daqui menos 1, vai dar os 298. Poderia fazer isso daqui vezes 50, vai me dar um número muito maior. E eu posso fazer várias coisas aqui. Então a gente já sabe aqui o que são as variáveis que a gente vai utilizar agora para fazer os loops, né? Então vamos voltar aqui para o nosso exemplo. E o que são os loopings? Eles vão executar alguma função, alguma ação, desde que uma condição seja verdadeira. E como isso aqui vai funcionar? Vamos colocar aqui, loop. É uma palavra reservada, eu não posso colocar aqui. Vou colocar aqui, exemplo, loop. Pronto, agora ele vai deixar. Show de bola. Então, como que eu faço isso daqui? Para você fazer um loop, você tem que colocar uma expressão, que é faça enquanto uma condição for verdadeira. Por exemplo, faça enquanto 1 for menor que 10. Eu posso falar para ele fazer isso daqui em looping para mim.
Só que se eu falar isso daqui faça enquanto 1 for menor do que 10, ele vai fazer isso daqui eternamente, porque ele vai começar a fazer, olha, eu posso falar aqui, assim, olha, escreva o meu nome. Então ele vai lá e vai falar assim, olha, 1 é menor do que 10? Ele vai escrever o meu nome. E aí ele vai voltar. 1 é menor que 10? Escreva o meu nome. Então ele vai fazer isso aqui eternamente, ele vai ficar num loop infinito. Então eu não posso fazer isso daqui da forma que está. Eu tenho que fazer isso daqui usando alguma condição que vai incrementar ou decrementar, né? De uma forma que em algum momento essa condição tenha um fim, né? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar aquelas variáveis. Por exemplo, eu posso colocar aqui dim número, vai ser igual a um inteiro, e eu vou atribuir um valor a esse número. Então, o número é igual a 1. Então, eu vou falar assim, que aqui, ao invés desse 1, eu vou ter um número. Então, 1 é menor do que 10? 1 é menor do que 10. Então, eu escrevo o meu nome. Número é menor do que 10? 1 é menor do que 10. Escreva o meu nome. Ele também vai continuar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que incrementar algum valor dentro desse número. E é isso daqui que eu vou fazer. Então, o meu número é igual ao meu número mais 1. E agora ele vai fazer o seguinte. Número, que é igual a 1, ele é menor do que 10? Escreve o meu nome. Aí ele vai pegar o meu número, vai falar que é o meu número, que é 1, e somar 1. Vai ser 2. Ele fala, 2 é menor do que 10? É menor do que 10. Então, escreve o meu nome. Quando ele chegar no 10, quando ele chegar no 9, ele vai falar assim, número 9 é menor do que 10? Então executa isso daqui. Quando ele chegar no 10, ele vai fazer 10 é menor do que 10? Não é menor. E ele vai sair disso daqui. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou colocar aqui e vou dar um ActiveCell é igual ao número. E eu também vou fazer o seguinte, ActiveCell.offset. Eu quero que ele pule uma linha para baixo e fique na mesma linha, na mesma coluna, e selecione esse cara, porque ele vai colocando o número e vai pulando uma linha. Vamos executar isso daqui agora. Show de bola! Então ele foi de 1 até 9, como a gente tinha falado, sempre pulando uma linha. Agora eu posso colocar aqui também menor ou igual. Agora eu vou ter de 1 a 10. Só que eu vou colocar aqui e quero que reescreva dentro disso aqui. Show de bola! Agora a gente já tem isso aqui de 1 a 10. E como que a gente pode utilizar isso daqui agora? A gente vai utilizar essa função de looping junto com as variáveis e pegar aqui a partir do meu índice de planilha 5, eu vou falar que aquele meu número vai ser igual a 5 e ele sempre vai incrementar. Assim eu consigo cobrir todas as planilhas que eu vou ter de vendedor. Então esse passo aqui a gente também já viu. Agora a gente vai terminar esse passo 8 aqui, que é fazer a planilha de todos os vendedores aqui no consolidado. Então vamos lá, eu vou vir aqui em automatização. E o que a gente tem que fazer aqui agora? Bom, ele vai limpar, vai voltar para a planilha consolidado, vai estar aqui na célula A2 e eu quero que ele me faça o looping a partir daqui. Então faça enquanto, aí eu tenho que escrever alguma coisa para ele, então um número for menor do que, esse número tem que ser menor do que, vou até colocar menor ou igual ao meu total de vendedores, né? Então eu vou colocar aqui total de vendedores. Total de vendedores. Mas se eu for parar para pensar, eu sei o total de vendedores? Não, mas eu sei o total de planilhas. Então, tudo bem, como que eu posso pegar o total de planilhas? Lembra que eu falei lá que em termos de planilha dava para ficar um dia inteiro falando sobre isso? Então, se eu pegar aqui, escrever sheets e colocar aqui um count, ele vai contar para mim a quantidade de planilhas que eu tenho. Ou seja, na hora que eu pegar isso daqui, eu vou até colocar aqui no nosso exemplo, e vou fazer o seguinte, vou colocar aqui nessa célula, vou criar uma outra função, subtotal de planilhas. Então eu vou falar que minha ActiveCell.value é igual ao meu sheets.count. Olha só o que ele vai me trazer aqui. 75, maravilha, porque eu tenho 71 vendedores, né? 71 vendedores, 71 planilha de vendedores, mais essas 4 planilhas aqui, ou seja, 75. Então, o que eu posso fazer? Eu posso começar do 5
né, que é o meu vendedor 1, e até o 75. Dessa forma eu vou ter os 71 vendedores no meu consolidado aqui, e fazer isso daqui dentro do meu loop. Vamos lá, voltar aqui para o VBA, para automatização. Então, faça enquanto número. Quem que é o meu número? É uma variável que eu vou colocar. Então, din número como inteiro. E eu quero que esse número comece em quanto? Eu quero que ele comece em 5, que a gente já sabe que é aqui pela ordem, que vai ser a partir do vendedor 1, que tem um índice 5. E ele vai fazer isso daqui até quando? Até enquanto esse número for menor ou igual ao total de planilhas que eu tiver, ou seja, 75. Só que se eu deixar da forma que está, vai dar certo? Não vai dar certo. Por quê? Porque o número sempre vai ser 5. Então eu tenho que falar o que aqui? Eu tenho que falar que o meu número vai ser igual ao meu número mais 1. Show de bola! E agora o que eu quero fazer? Eu quero levar todo esse código aqui para dentro do meu loop. Maravilha! Só identar aqui o código. Show de bola! Só que aqui ainda está como vendedor 1. E a gente não quer mais o vendedor 1. Quem que a gente quer aqui? A gente quer o nosso número, que ele vai começar em 5. Então ele vai lá, pega a planilha no índice 5, seleciona ela e faz tudo o que você quer fazer aqui. E aí tem um outro ponto aqui, que na hora que eu voltar aqui para o meu consolidado, quando eu for colocar o índice, eu vou ter sempre o número 1. Não é o número 1 que eu quero que ele comece de 1, depois o 2, o 3, o 4. Quem que eu posso utilizar aqui? Posso utilizar o próprio número. Ah, mas o meu número está igual a 5. Cara, eu não quero que comece em 5, eu quero que comece o quê? Eu quero que comece em 1. Então eu posso fazer número menos 4. Show de bola! Então eu já tenho isso daqui, já tenho toda a parte de automatização aqui. Agora é só a gente executar esse código aqui para ver se está funcionando. Ele vai demorar até um pouquinho, mas imagina você fazer isso daqui, 71 vendedores na mão. E agora vamos ver aqui quanto tempo ele levaria se eu clicar aqui em executar, se vai ser muito mais rápido ou não. Olha lá, executei, ele está preenchendo aqui para mim cada um dos vendedores sem eu ter que fazer exatamente nada, e já terminou. Fez aqui os 71 vendedores e está tudo pronto aqui para mim, não tive que fazer nada. O máximo que eu vou ter que fazer aqui é formatar essas células de data aqui, né? Colocar aqui alguma formatação aqui da minha preferência e está tudo pronto. Posso vir até aqui, colocar aqui para direita. Show de bola! E olha só, os meus IDs aqui da mesma forma. Cara, imagina você ter que fazer isso daqui na mão. Cara, é isso que eu falo. Você copiar e colar esses dados na mão não agrega valor nenhum ao negócio da empresa e o pior, não agrega nenhum valor para você, né? Imagina você ser aquele analista, um especialista, um consultor que tem que ficar pegando cada uma dessas informações aqui, colocando isso daqui. Cara, o que isso daqui agregaria na tua carreira? Nada. Agora, e o conhecimento de saber fazer isso daqui? O que agrega na sua carreira? Cara, assim, o seu gestor que vê você fazendo coisas como essa e automatizando processos irrelevantes da área, porém necessários, cara, aí sim você deixa de ser um cara que faz Ctrl+C, Ctrl+V para uma pessoa que traz solução. E esse é o objetivo. Você ser o tipo de pessoa que vai trazer soluções para os piores problemas. Cara, esse daqui é um grande problema de uma empresa. É um negócio que não agrega nada, mas é um problema que ela tem que fazer. Agora, se você traz uma solução como essa, em quantas linhas a gente fez isso aqui? Olha, em pouquíssimas linhas. E isso daqui tirou horas de trabalho de uma pessoa. É esse tipo de coisa aqui que você tem que fazer. E dá pra gente tornar isso daqui até mais rápido. Isso daqui vai ser a dica de bônus também. Você viu que na hora que eu cliquei aqui em executar, ele fica aqui, fica pensando, porque o que ele está fazendo? Toda vez que a gente executa uma macro aqui, ele está realmente fazendo essas transições de tela. Só que ele faz essa transição de tela tão rápido, mas tão rápido, que a gente nem consegue perceber que está mudando. Só que o fato do computador ter que fazer essas transições de tela, isso daqui demora também. Agora tem uma opção que a gente pode desabilitar essas transições de tela. E você pode utilizar aqui o application.screenUpdate, ou seja, atualização de página, e colocar isso daqui como falso.
Só que depois que terminar esse processo, eu quero realmente ter essa transição de tela aqui para mim depois. Agora, olha como que vai ficar mais rápido isso daqui. Executei, acabou. Só que eu nem sei que acabou. Então, o que a gente pode colocar aqui? O segundo bônus aqui. A gente pode colocar uma mensagem. Se eu colocar MSG, segurar o Ctrl e espaço, ele já completa aqui para mim como esse message box. O que é isso daqui? É um alerta que vai aparecer para a gente. Eu posso colocar aqui dados atualizados. Show de bola. E vou executar agora. Executei aqui. Ele está processando e já me deu aqui a mensagem que os dados foram atualizados. Cara, muito rápido mesmo. Com essa estrutura aqui, você consegue fazer várias coisas. Não só buscando da mesma planilha, como de arquivos diferentes, de várias coisas você pode fazer utilizando essa mesma estrutura. E o importante aqui é ver o quanto que a gente conseguiu caminhar para fazer esse tipo de coisa. Só aqui você já aprendeu questões de célula ativa, de células, de offset, de pegar uma linha inteira, uma coluna, de como deletar, como copiar esses dados, pegar um conjunto de células que não estão em sequência, como colar esses valores, como que selecionar uma planilha baseada no seu índice. A gente já teve uma breve introdução aqui a variáveis e você já viu aqui até uma questão de looping, né? Coisas que são muito poderosas, você utilizando tudo isso junto. Bom, eu espero que você tenha gostado, que você esteja gostando também dos vídeos aqui do canal. Eu sempre vou buscar trazer coisas que saem daquele básico de um PROC-V, de um índice, de algumas coisas. A gente vai utilizar essas fórmulas aqui. Eu sempre vou trazer elas, mas eu quero trazer elas sempre dentro de um contexto que você vai utilizar dentro do seu trabalho, tá? E se você gostou desse vídeo, faz aquilo que você já sabe fazer, que é curtir, se inscrever no canal. E se você puder indicar para as outras pessoas também que querem ter mais produtividade utilizando essas ferramentas do Microsoft Office, indica para elas também, que vai me ajudar bastante. Então, muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo.